Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo sobre as lições do Getsemane, nos indicando a importância de nós vigiarmos e orarmos. Tendo visto os antecedentes, os momentos anteriores à ida ao Getsemane, agora vamos à experiência do Getsemane. Em Mateus 26, 36 diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então o Senhor levou os seus discípulos para o Getsemane, numa hora da noite em que não havia outras pessoas ali. O Senhor então falou para os discípulos para se assentarem ali, que ele iria orar. Esse lugar Getsemane significa lagar do azeite, ou senão prensa do azeite. O significado desse nome já mostra sobre a experiência que o Senhor estava passando, porque ele estava vivendo os momentos que antecediam a obra da redenção ali na cruz. Ele sabia o que viria pela frente. E aí, no versículo 37 de Mateus 26, diz: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Marcos 14, 33, a porção equivalente diz: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Nós podemos então ver o Senhor Jesus falando para os discípulos: vocês se assentem aqui, que eu vou ali orar. Por que ele iria orar? Por causa de todos esses sentimentos que estavam começando a aflorar no seu interior. Ele começou a entristecer-se, começou a angustiar-se, a sentir-se tomado de pavor, porque o que viria pela frente seria algo muito, muito forte. E o que nós precisamos agora ver é que esse Senhor, no versículo 38 de Mateus, diz: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Amados irmãos, amadas irmãs, veja, o Senhor Jesus sabia o que viria pela frente. Ele levou os seus discípulos para o Getsemane. Pediu para que eles se assentassem ali, que ele iria orar. Mas preste atenção, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Marcos 14, 33 diz isso explicitamente. Ele levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Nós podemos ver que no relacionamento do Senhor Jesus com os seus discípulos, certo? Nós temos 3 círculos. Primeiramente, nós podemos ver num círculo mais amplo, está em Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar
aonde ele estava para ir. Nós vimos primeiramente um grupo maior, que é um grupo de 70. Aqui ele diz outros 70. Um segundo círculo menor está em Lucas capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Então nós vemos aqui um círculo de discípulos numa esfera menor, o círculo de 12. Mas nós vemos ainda um terceiro círculo. É o círculo mais íntimo. É o círculo de 3. Pedro, Tiago e João. Nós podemos ver que o Senhor levou esses 3 de uma maneira especial em 3 ocasiões. No Monte da Transfiguração, na cura da filha de Jairo e no Getsemane. Então, a experiência do Getsemane, a lição da experiência, está mais centralizada na parte dos discípulos, nesses 3. Por que o Senhor levou esses 3? Esses 3 eram os mais íntimos. E com esses mais íntimos, o Senhor abriu seu coração, falou a eles o que estava sentindo, porque ele começou a entristecer-se, a angustiar-se, ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E ele falou a esses 3, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha que figura nós podemos ver aqui. O Senhor abre o seu coração para esses 3 discípulos, esses 3 mais íntimos. Ele abre o seu coração e diz que ele está profundamente triste até a morte. E diz ainda, ficai aqui e vigiai comigo. Ele, nesse momento, está pedindo para que esses 3 mais íntimos pudessem vigiar com ele. Humanamente falando, dar um suporte a ele. Porque o que iria acontecer seria algo muito, muito forte. O versículo 39 lá de Mateus fala, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele sabia o que iria enfrentar, o sofrimento que iria ter. Não era medo da morte. Tantos mártires no passado não tiveram medo da morte. Você acha que o Senhor Jesus estava com medo da morte? Não era o medo da morte. Era enfrentar o juízo de Deus sobre ele, porque ele iria tomar sobre ele os nossos pecados. Deus iria abandoná-lo, o Pai que ele tanto amava, com quem teve comunhão desde a eternidade passada, iria num determinado momento cortar a comunhão com ele. Ele sabia como isso seria dolorido. Então ele abre o seu coração para os discípulos e pede para que os discípulos ali ficassem ali com ele e vigiassem com ele. Hoje, o Senhor também está falando conosco. Nós veremos mais adiante
essa lição aplicada à nossa vida. Mas ele estava pedindo: vigiai comigo. Seja um comigo. Vigiai comigo. Oh, amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos ver porque o Senhor hoje está falando conosco. Vigiai e orai. É porque muitas coisas virão pela frente. Que o Senhor revele para nós a importância da vigilância e oração. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.